Bom dia, bom dia. Todo mundo me ouvindo aí, bem? Certo. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente iniciar. Acho que deu certo, né? Vocês estão vendo aí. Vou tentar ficar olhando aqui o chat, tá, pessoal? Bom, hoje aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre as funções preditivas, certo? O sem som, certo. Som normal agora? Tudo certo? Ah, beleza. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, é bastante coisa. Vou tentar não ser tão introdutória, tá? É, vou ministrar aqui hoje para vocês um pouco sobre as prediction functions, né? Que são as funções preditivas, né? E tentar seguir esse webinar sobre o que elas são e como a gente consegue utilizar elas nos AVEX, tá? Aqui é só um pouquinho sobre mim, bem brevemente, né? Eu sou formada em engenharia de telecomunicações, atualmente cursando pós-graduação em DevOps. Tenho mais de 2 anos e meio ali de imersão no mundo de monitoramento e observabilidade. Faz um tempinho que eu entrei aqui para o time da JLCP, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza. Então, o que que é as funções preditivas, né? Eu coloquei aqui um breve resumo, né, que são ferramentas ou algoritmos usados para a gente conseguir estimar ou prever um comportamento futuro de uma métrica com base em dados históricos, tá? E antes da gente mergulhar nas funções preditivas, é importante a gente entender que a previsão ela não é mágica, né? Mas sim uma aplicação inteligente de estatísticas. E embora as estatísticas elas não sejam infalíveis, né, elas podem ser uma ferramenta poderosa quando a gente utiliza elas de uma forma correta. Então, vamos passando aqui. Aqui eu coloquei algumas características que eu acho importante, que elas utilizam padrões identificados no passado para fazer previsões sobre o futuro, né? Elas são baseadas em modelos estatísticos, em modelos de machine learning ou outras técnicas de análise de dados também. E elas existem nos ABICs desde a versão 3.0 LTS, então não é uma ferramenta, né? Não são funções tão novas nos ABICs. E um ponto importante é que elas utilizam da tabela history dos ABICs, né? Então, para quem não sabe a diferença da tabela, algumas pessoas acham que essas funções elas utilizam da tabela de trends, né? Por ela tentar fazer uma tendência, né? Uma previsão sobre o futuro. Mas na verdade ela utiliza dos valores de history e isso pode ser um problema para algumas pessoas, pois você precisa ter aquele dado, né? Durante um tempo na sua tabela, né? Então você precisa ter aquele dado bruto lá e isso pode acabar sendo um problema para algumas pessoas, certo? Mas nos hábitos, né, a análise preditiva, ela permite prever tendências futuras, né, resumidamente, com base nos dados históricos, que são esses dados que se encontram lá na tabela de history, e elas ajudam a otimizar a eficiência do monitoramento, né, e identificar problemas antes mesmo que eles consigam acontecer, certo? Esse é o objetivo. E aí eu coloquei alguns tipos de métricas aqui que eu julgo adequadas, né, para você realizar uma predição. Eu trouxe aqui 3 exemplos de métricas voltadas mais para a infraestrutura, que é o consumo de armazenamento, que é você prever o crescimento do espaço usado, né? O seu tempo de backup, que é você fazer uma projeção do tempo necessário para aquele backup, né? Ele consiga ser realizado com sucesso. E também o tamanho do backup, né? Que é você estimar o tamanho de backups futuros, né? E por que essas métricas, né? Porque essas 3 métricas aqui que eu elenquei, elas possuem um comportamento tendencial e previsível, né? Então,
O consumo de armazenamento, por exemplo, ele tende a aumentar conforme novos dados são adicionados, né? Então, você consegue ter um comportamento tendencial e previsível, certo? Então, é importante a gente escolher métricas que tenham esse comportamento. Pronto. E aqui eu já entro, né, nos tipos de funções preditivas que hoje a gente tem nos ABICs. Uma delas é a função forecast, que ela permite. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ela permite fazer uma previsão do valor futuro de uma métrica com base em um dado histórico, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês a sintaxe dela, né? Você precisa informar qual é o host que você está querendo fazer essa predição, você precisa informar qual é a key do seu item, né? E aqui alguns parâmetros que ela traz dois parâmetros obrigatórios e três opcionais, né? Os parâmetros opcionais são esses que têm os sinais de mais e menos aqui. E de parâmetro obrigatório, ela traz o período de tempo que você quer avaliar aquele dado. Ah, eu quero avaliar minhas 2 horas passadas e tentar prever 1 hora, né, do meu futuro, né? E o time é justamente esse horizonte de previsão de tempo que você quer prever, certo? Eu não vou abordar tanto o time shift agora, porque eu deixei para falar um pouco específico dele depois, mas eu vou passar aqui para vocês o que que é esse parâmetro fit, que é a função usada e do que depende esse parâmetro, né? Por padrão, ele vem a função linear, mas dependendo da métrica que você está analisando, você pode também alterar essa função. Por exemplo, se o seu dado ele tem um comportamento de uma função polinomial, de uma função exponencial, né, logaritma ou de potência, você pode sim utilizar dessa ferramenta aqui, desse parâmetro. E o mode é a saída que você demanda. Ele vem por padrão também o valor. No caso, se a gente estiver monitorando o consumo de armazenamento e a gente está monitorando aquela métrica em bytes, então ele traz o valor para você em bytes, né? Ele traz a previsão em bytes. Por padrão, ele traz o valor, mas é possível também você solicitar para ele te dar uma saída do máximo daquele valor, do mínimo, do delta ou da média, tá? E aí, aqui eu trouxe assim alguns exemplos. Eu coloquei dados aqui a cada 1 minuto, certo? E eu estou aumentando esse meu dado, né? Aqui eu estou tentando fazer uma predição do meu consumo de armazenamento, certo? Então, no minuto 1 ali, né, eu estou colocando 1 GB, 2 GB, 3 GB. Então, a cada 1 minuto eu estou incrementando 1 GB. E aqui a gente consegue ver eh, o meu storage, né? A minha métrica usada ali, o meu consumo nessa linha aqui vermelha e eu consigo ver também a previsão do meu consumo de armazenamento, por exemplo, de 30 minutos, né? Eu olhando todos esses dados aqui, eu estou prevendo 30 minutos, certo? Aqui eu trouxe só um gráfico para a gente exemplificar melhor. Aqui eu trouxe uma tabela, né, por exemplo, eu tenho um uso de armazenamento, às 11h01 eu coletei 1 GB. Às 11h02 eu coletei 2 gigas, às 11h03 eu coletei 3 gigas e sucessivamente, né? Então eu estou querendo prever qual vai ser o meu valor em giga no minuto 11h35, certo? Então é como se aqui a gente vê as duas linhas, assim, uma aqui o meu uso e em cima já a minha previsão. Mas na verdade, né, se a gente for perceber, é como se o meu gráfico de previsão, né? Eu estou andando 30 minutos no tempo, certo? E aí eu estou fazendo essa previsão aqui, certo? Então é como se ele me desse um recorte aqui do meu futuro, né? Baseado nesses meus dados aqui passados. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem ir perguntando, tá? Mas é mais ou menos isso. Eu vou tentar fazer uma prática aqui com vocês, até mesmo para a gente ver. Deixa eu descartar. Pronto. Eu coloquei aqui alguns dados através do Zabbix né, que é uma ferramenta de linha de comando que permite você enviar dados de monitoramento para o servidor do Zabbix, né, de forma manual ou automática, né? Então eu fiz um script brevemente aqui. Eu vou colocar esses dados para eles irem coletando, certo? Então eu estou incrementando aqui sempre um.
na minha métrica. E aí ele vai demorar aqui uns 10 minutinhos para fazer, tá? Por conta do exemplo. E aí depois a gente volta para a gente ver na prática lá nos hábitos, para a gente não perder muito tempo. Eu já vou falar um pouco sobre o time left aqui, que é a outra função. Possui uma sintaxe bem parecida, certo? Ao invés dela trazer um horizonte de previsão, né, na verdade, com o time left, você tenta prever o tempo restante até que aquela métrica atinja um determinado valor, né? Eu não estou mais fazendo uma previsão do meu valor futuro, eu quero saber quanto tempo resta para que ela atinja um limite, né? Que no caso ele traz aqui como um threshold. No caso, você pode, o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou tentar prever quando o meu consumo de armazenamento, na verdade, quando o meu armazenamento livre, ele chegar em 0 GB, certo? Então, já é um desastre ali para mim, né? Então, quando ele chegar em 0 GB, eu quero ser alertado ali com uma trigger de severidade de desastre. Então, ele traz aqui esses parâmetros, né, que é o período de tempo, o número de valores e o threshold. E ele também traz a opção do parâmetro fit, né, dependendo do seu dado, como eu já comentei, você pode utilizar de outras funções. Por padrão, né, lembrando, ele sempre vem a função linear. Então, se você não especifica esse parâmetro, ele supõe que você está querendo prever, né, que você está querendo fazer essa predição de tempo de uma função linear, certo? Aqui eu também coloquei aqui só um exemplo para vocês, dados a cada 1 minuto também. E aqui nesse caso, né, eu estou decrementando 1 GB, né? A cada 1 minuto eu decremento 1 GB. E a pergunta, né, do meu exemplo é quanto tempo resta até que meu espaço de armazenamento livre ele atinja 0 GB. Então a gente consegue ver aqui o meu storage livre, né, o meu uso de armazenamento livre nessa linha verde, e aqui o meu time left, né, caindo ali, né, no, numa queda ali, né, num gráfico aqui de queda em segundos, certo? Aí eu trouxe aqui também só para ficar mais claro, né, um exemplo para vocês. 11:01 eu marquei 5 gigas, né, do meu, na verdade aqui tá até errado, do meu armazenamento livre, né, não é do uso. Eu marquei 5 gigas e estou decrementando 1 GB, certo? Então, se a cada 1 minuto, né, eu estou tirando 1 GB, é como se eu multiplicasse aqui, né, por 60, certo? Então, eu estou sempre multiplicando aqui o meu tempo por 60, né, porque eu estou levando essa métrica em segundo. E o meu threshold, ele sempre é esse aqui, né? Que no caso, o meu threshold aqui é 0. Então, é como se a gente tivesse aqui dois gráficos, né? Eu tenho um gráfico que está dando uma estimativa de tempo, e eu tenho aqui o meu gráfico que dá o meu armazenamento livre. E em algum momento eles vão se cruzar, certo? No forecast, a gente faz uma previsão, né? Eu tenho um dado aqui, eu prevejo esse dado mais ou menos aqui, né? Já no time left, se vocês forem observar o gráfico, né? Eu gosto dessa parte visual, eu acho que fica mais fácil da gente tentar entender. A gente percebe que no time-lapse os gráficos eles se interligam em algum momento, né? E isso aqui é o que você definiu, né? Pode ser 0 GB, pode ser 4 GB, pode ser em bytes, não. Isso é você que define ali, dependendo da sua métrica, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. E aí, vamos ver lá na nossa prática se realmente deu certo aqui. Pronto. Então, aqui no meu forecast, eu estou usando o uso, né, do meu armazenamento e fazendo uma previsão de consumo ali. Então, vamos tentar ver aqui no gráfico. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu consigo até tirar essa tela. Pronto. Então, aqui, ó, a gente consegue perceber que à medida que eu vou incrementando, ele também vai incrementando ali na minha previsão, certo? Ó, vamos até ver aqui nos valores para a gente ver se realmente está fazendo sentido, tá? Então, ó, no minuto, quando eu coletei aqui 5 gigas, né, incrementando sempre 1 GB, eu tenho uma previsão aqui de 35, né, como a gente mostrou aqui no slide, certo? Então, realmente ali o nosso teste deu certo.
Novamente, eu estou enviando aqui esses dados através do Zapier, né? Então, eu estou simulando aqui um ambiente só para a gente realmente conseguir visualizar, tá? E aí, aqui também eu fiz um scriptzinho para a gente conseguir prever, né? Para a gente conseguir ver na prática o meu time left, certo? Eu vou colocar aqui, ele vai demorar uns 5 minutinhos, a gente pode até esperar. É, pronto, ele já está colhendo aqui 5. Né? Eu percebo que ele vai enviando aqui e a minha métrica ela está colhendo aqui também. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Deixa eu jogar para cá. Certo. Ele demora mais um pouquinho, né? Ele vai precisar de um tempinho aqui para ele fazer essa previsão de tempo, tá? Porque eu coloquei para ele colher a cada. Ele, na verdade, aqui ele está prevendo, né? Ele está pegando com base 5 minutos do meu passado, né? Do meu dado histórico de 5 minutos, e ele está tentando prever um threshold de 0 GB, né? Que é a minha meta. Demorar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo até fazer um teste. Aí ele já está começando a pegar. Atualizada. Ah, ele já começou a pegar aqui os dados. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, no meu último dado aqui que ele coletou, né, que foi 3 gigas, ele está me dando uma previsão de 30 minutos, né, para que eu chegue a 0 GB, certo? Vamos esperar só mais um pouquinho. Eu também criei aqui algumas trilhas. É, aqui ele até alertou, né, quando a gente testou ali o forecast. E o intuito seria ele alertar essa daqui, né? Que ele vai me dizer a previsão de tempo restante, né? Ele informa para mim que eu tô com 0 GB de espaço livre em menos de 1 minuto. Aqui já é um desastre, né? Já, com certeza, já tá tudo pegando fogo. Mas foi só um exemplo didático para a gente exemplificar aqui essas duas funções, tá? Depois eu posso voltar e mostrar para vocês quando a trigger alertar, mas aqui a gente vê que alertou a nossa previsão de consumo de armazenamento, né? Que é voltada aqui para o forecast, certo? Vamos avançar aqui para a gente não perder tanto tempo. Pronto. E aqui eu trouxe assim um bônus, né, para vocês, né, explorando além das funções forecasts e time left com thresholds dinâmicos, né? Alívio, o que que é threshold dinâmicos, né? O threshold dinâmico ele é basicamente você avaliar o passado e ver se agora o comportamento ele está normal, se aquele comportamento nesse momento ele está tudo certo, ele está ok. E aí aqui eu elenquei 5 etapas que eu acho importante quando a gente vai fazer, a gente deixa de fazer uma predição, né, e a gente começa aqui a criar um modelo preditivo, certo? Então a gente precisa realmente fazer um projeto. E tem 5 etapas aqui que eu elenquei que eu acho importante, que é você determinar sempre o seu objetivo, o que que eu quero prever, né? O que que eu quero, fazendo esse modelo preditivo, o que que realmente é o meu objetivo, né? E você também escolher a métrica que você quer analisar, né? Como eu falei no início, a métrica ela precisa ter uma base histórica, né? Não adianta você começar a coletar a métrica hoje e amanhã querer criar um modelo preditivo. Provavelmente isso vai demorar um pouco, né? Você precisa fazer uma análise maior.
Na segunda etapa que eu coloquei a importância de estabelecer o tipo de modelo preditivo, né? Existem vários modelos preditivos. Existem modelos preditivos que permitem você a modificar parâmetros para modular os resultados. Existem modelos preditivos que ajudam a você detectar anomalias ali nos seus dados, né? Tem até dois exemplos de modelos preditivos, né? Na parte ali de séries temporais, que é o ARIMA e o SARIMA, mas eu não vou entrar tanto nesse quesito, porque aí a gente já entra muito numa parte de análise de dados, certo? E é necessário também a gente indicar a direção desse dado, né? Ou seja, será que é importante para mim saber quando aquele dado ele é acima do meu valor previsto? Né? Por exemplo, se você está querendo prever a taxa de erros de uma aplicação, é interessante você saber quando o valor que você previu para aquela taxa de erros, né? No momento atual, você está muito acima daquele valor, então está acontecendo algum problema, então é legal, mas será que é importante, né, na mesma métrica, medindo uma taxa de erro, saber quando o valor previsto ele está inferior, né? Não faz muito sentido. Então, você precisa indicar a direção desses dados, né? Dependendo muito da métrica que você está usando, certo? E aí pode ser essa direção, ela pode ser tanto superior quanto inferior, certo? É necessário você definir o período de tempo, né? Quanto tempo eu quero analisar? Eu quero analisar um dia atrás, 7 dias atrás, 30 dias atrás, um ano atrás. Então, é necessário você estipular esse período de tempo, porque você precisa ter aquela base histórica, né? É necessário você ter aquela base histórica para que os hábitos, como ferramenta, ele consiga te dar aquela previsão. E é necessário você estipular limites, certo? O que que é esses limites, né? É você criar regiões e aí existem vários nomes para isso, bounds, região de confiança. Eu vou falar um pouco disso mais na frente, tá? Eu vou focar um pouco para vocês entenderem melhor. E que tipos de métricas são adequados para os modelos preditivos com thresholds dinâmicos, né? Eu trouxe aqui três exemplos de métricas, e aí métricas voltadas mais para o negócio, certo? Como, por exemplo, o número de pedidos de uma loja, né? De um e-commerce, e você consegue fazer uma previsão baseadas em dados históricos, né? Baseadas em uma sazonalidade. Que dependem muitas vezes de campanhas promocionais, de tendências de mercado. Enfim. E também trouxe a estimativa de uma receita, que é você estimar a receita com base em vendas passadas, em tendências de compras, né? E também trouxe ali para exemplificar a taxa de cancelamento. Hoje em dia a gente tem bastante streams, né? Bastante coisa que você precisa assinar. E você também consegue fazer uma previsão daquela taxa de cancelamento, né? Baseada no histórico, no engajamento do cliente. Então, isso depende um pouco. Aqui foi só para deixar mais claro o conceito para vocês. E aqui eu trouxe especificamente a gente falando um pouco mais a fundo do time shift, né? O time shift ele permite você comparar dados de monitoramento em diferentes momentos no tempo, né? E a gente possui dois tipos de time shift. O time shift relativo, que é quando você ajusta o tempo com base no seu horário atual, né? Ele é útil para comparar dados no passado em relação ao momento de agora, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Eu peguei aqui uma sintaxe de uma função de média mesmo, né? Onde é necessário passar o roxo aqui do meu item, e aqui eu tenho, né, o meu time shift e o que que ele vai fazer, né? O que que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o valor médio de uma hora do dia anterior, com base na minha hora atual, certo? Depois a gente vai ali para os hábitos, eu vou mostrar uma dica para vocês bem legal. E o que que é o time shift absoluto, certo? O time shift absoluto, ele especifica uma data ou um horário fixo. Ele é independente do seu valor atual, né? Então, ele é útil ali para você fazer análises mais históricas, certo? E aí eu trouxe também aqui um exemplo com a função média, né? E nesse time shift aqui, ele vai retornar o valor médio do dia anterior. Ou seja, ele te retorna o valor de meia-noite até 11h59 do dia anterior. Ele não quer saber do seu momento atual, né? O nome dele já fala tudo, né? Ele te traz o valor absoluto do horário que você está pedindo para ele, que no caso aqui eu exemplifiquei o dia de ontem, né?
E aqui a gente vai para a dica, tá? Uma dica que eu dou. Essa sintaxe é a que eu mostrei para vocês na função, né? É o que a gente coloca ali na função, é o que a gente passa aqui, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É o que a gente passa aqui como parâmetro, certo? E aí existem várias funções nos apps que utilizam o time shift. Eu julgo dizer que né, nesse tema aqui de predição, ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Por isso que eu coloquei, dei uma ênfase aqui nela. Então, aqui a gente tem a sintaxe da função, e aí essa outra sintaxe é uma sintaxe de filtro dos arcos, certo? Eu gosto de fazer isso, assim, foi uma dica que me deram e eu achei muito bacana, porque você vê o visual, né? Ó, até deu certo aqui a nossa trigger já do time left. Ela alertou. Enfim, vamos lá. Eu coloquei aqui. Pronto. Aqui eu estou pegando a memória utilizada de uma VM aqui, minha Linux mesmo, certo? E aqui a gente tem esse horário. Então, eu vou pegar a sintaxe da função aqui para vocês, certo? A gente vai colocar aqui para ficar melhor. E aí aqui a gente tem essa é a função da minha, essa é a sintaxe da minha função, né? Que eu passo ali na sintaxe da minha função. Quando a gente, uma dica que eu dou aqui para vocês é a gente tentar passar essa sintaxe para uma sintaxe de filtro. Perceba que se eu tentar botar de função aqui, ele não funciona. Então, qual que é o macete aqui, né? Você sempre colocar essa hora aqui, né? E você exclui tudo que está depois dos dois pontos, porque menos uma hora, porque eu estou querendo ver no passado. Então, eu estou colocando menos aqui, né? Então, se eu fizer isso, ó, ele vai me retornar. Esse horário do meu servidor aqui está incorreto, tá? Mas ele está me dizendo aqui que é 2h32 e ele está me retornando um dia completo, que eu especifiquei aqui, menos uma hora. Então aqui é 2h32, ele está me dando 1h32, certo? Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem falar, eu vou tentar ver aqui. É bem importante tentar entender aqui essa parte do time shift, tá? É, Se eu não ver a pergunta agora, depois eu tento ver depois, tá? Mas pelo que eu vi aqui no chat, parece que tá tudo certo. Então, essa é uma dica que eu dou, né? A gente sempre tentar fazer essa troca aqui, porque a gente. Por que isso, né? Porque a gente vê visualmente, né? Nós, seres humanos, a gente vê visualmente, a gente tende a entender melhor visualmente, né? Então, essa é uma dica bem bacana, porque você consegue ver o seu tempo aqui exato no gráfico, né? E perceba que o time shift relativo, né? Uma outra dica, ele é sempre no nosso momento atual e perceba que ele sempre vai verificar a casa dos minutos, certo? Então, ele volta no meu minuto exato, né? Porque ele está vendo o meu momento atual, certo? E aqui eu vou dar, que a gente vai fazer a mesma coisa para o time shift absoluto, tá? Então, eu vou colocar aqui a mesma sintaxe. O time shift absoluto, ao invés dele usar aqui esse tracinho, né, ele usa o barra, certo? A gente vai levar para lá também. Perceba que se eu colocar aqui a sintaxe da função, né, ele não aceita. Então, a gente sempre tem que retornar aqui, colocar menos, um D menos, porque eu estou voltando no passado novamente, certo? Então, quando a gente coloca aqui, ops, tem algum problema? Deixa eu atualizar. Menos um D barra. Pronto, perceba que aqui no meu reloginho, ó, tá indicando 2h34. E ele tá me retornando o dia de ontem completo, né? Absoluto, até meia-noite. Para ele não importa o minuto que eu tô, né? A hora que eu tô no momento. Ele tá me retornando aquele valor absoluto de ontem, certo? A gente pode colocar aqui também hora, tá? Para ficar até melhor de vocês entenderem. Ó, 2h35, ele me retorna até uma hora, porque é a minha hora anterior, a minha hora absoluta da hora anterior, né? Do horário que eu estou pedindo aqui. Para ele não importa o minuto, né? A casa do minuto que eu tô, certo? Então é necessário você também fazer essa análise, né? De qual time shift fica melhor para usar naquele meu dado, né? Então, será que um time shift relativo, um time shift absoluto?
E essa aqui foi a dica que eu tentei trazer para vocês para tentar deixar aí mais didático, tá? Vamos passar aqui. E aí, antes mesmo da gente ir para um estudo de caso, né, ali, eu preciso falar de mais de alguns conceitos, e um deles é as funções agregadas, né, o que são essas funções e como elas podem auxiliar ali um modelo preditivo, né, na personalização e na criação de um modelo preditivo. Elas são operações aplicadas a um conjunto de dados coletados de múltiplos itens ou hosts, permitindo que você analise métricas combinadas em vez de olhar individualmente para cada item ou host, certo? Elas ajudam a gerar insights mais amplos e a consolidar informações de monitoramento, especialmente em grandes ambientes com muitos dispositivos e serviços. Aqui eu trouxe as principais funções agregadas, às vezes a gente lê, fica meio sem entender, né? Então, talvez essas funções aqui vocês tenham uma maior familiaridade, certo? Que é a função de média, a função de mínimo, de máximo, de soma de conta, né? Então, elas são funções agregadas, né? Elas olham um conjunto de dados coletados, né? Não tem como você contar sem você ter um conjunto de dados coletados. Então, essa, sim, é a principal significado da função agregada, certo? Eu vou falar de um em específico que não é tão ali conhecida, né? Acho que só realmente quando a gente vai para uma parte de um projeto é que a gente começa a utilizar dela, que é a STD Pop, certo? E o que que ela faz, né? O que que essa função ali ela ela traz para a gente? Ela traz o cálculo do desvio padrão, certo? Então eu trouxe aqui, ela calcula o desvio padrão, né, da população em valores coletados dentro de um período que você definiu, certo? Eu trouxe aqui a sintaxe dela, tá? É necessário também você indicar o host, né? Aqui tem também o parâmetro ali de tempo, né? Ou de número de coletas. E ela vem com o time shift, né? Por isso que eu dei uma ênfase ali nele, porque ele é bem importante aqui para a gente. E o Lívia, o que que é o desvio padrão populacional, né? Então, o que a gente precisa saber mesmo aqui, eu não vou entrar tanto nesse quesito de estatística, né? Porque é um assunto bem longo, mas nos hábitos a gente precisa entender que o desvio padrão populacional ele é utilizado para medir a dispersão ou a variabilidade de valores em relação à média daqueles meus dados, certo? Então, é o quanto os meus dados estão muito dispersos o quanto aquele meu dado ele flutua bastante, né, ali no meu gráfico, certo? Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, para vocês também de sintaxe. Essa sintaxe aqui, com esse time shift, ela retorna o cálculo do desvio padrão da população dos dados coletados, né, para este item específico que eu indico aqui, durante a última hora. E finalizado no momento atual. Eu estou usando aqui, então, o time shift relativo, né? Porque eu estou querendo saber do momento atual, tá bom? Eu até criei aqui ela. Eu- Pronto. Certo? Então, só para exemplificar aqui para vocês, né? Eu estou pegando a quantidade de pedidos e colocando o meu time shift relativo, né? Eu estou calculando o desvio padrão populacional de 1 hora, certo? E aqui a gente vai já para o estudo de caso. Eu trouxe um estudo de caso de quantidade de pedidos de um e-commerce, assim, só para a gente exemplificar, tá? E eu mostrei para você as etapas, né, que eu julgo necessário para a criação de um projeto, né, que eu acho importante ali quando você está fazendo. E aqui eu estou aplicando o que eu falei para vocês, né? Eu estou determinando ali o meu objetivo e a minha métrica, que no caso eu estou querendo analisar a quantidade de pedidos. Eu estou estabelecendo o meu modelo preditivo, tá? Que é um modelo de detecção de anomalias, no caso. Eu estou indicando as minhas direções, que no caso elas são superiores e inferiores, porque para mim é importante saber quando o meu número de pedidos, né, o número de pedidos da minha loja, ele aumenta muito, né? Porque isso pode indicar uma possível fraude, né, ali na parte de segurança. E também é importante para mim ter a direção inferior, porque se o meu número de pedidos ele baixa muito, talvez eu possa estar tendo algum problema ali na minha aplicação, né? Talvez o aplicativo da minha loja esteja fora do ar, o site da minha loja esteja fora do ar. Então, é importante também para mim ter ambas as direções, certo? Mas como eu falei, isso depende muito da métrica, né? Pode ser que a métrica que você esteja querendo prever não faça sentido você ter um limite superior ou um limite inferior. Então, isso depende, tá? Eu estou definindo aqui, como é um ambiente de laboratório, eu não
tenho tanto histórico, né, dessa métrica eu já citei para vocês que é importante a gente ter esses dados ali na tabela de history, então eu estou vendo só um dia, certo? É realmente só para a gente conseguir fazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. E é importante a gente estipular, né, os nossos limites, os nossos bounds, a minha região de confiança. Então, como eu estou querendo, como é importante para mim as duas direções, eu acabo também estipulando limites tanto inferiores quanto superiores, certo? Eu vou falar um pouquinho desses limites ali depois, acho que vai ficar mais claro. E aí, quais são os requisitos, né, ali inicial para você conseguir fazer a criação desse modelo preditivo, né? O que que eu preciso? Você precisa ter a sua métrica real, né? Você precisa obter o item real daqueles dados. Nesse caso, eu estou tentando ver a quantidade total de pedidos da minha loja, certo? Então, eu tenho aqui o meu item. E depois que você tem esse item, né, o seu item ele tem uma base histórica legal, você acha que vai ser bacana você criar esse modelo preditivo, é necessário a gente criar um item calculado, certo? Então, como é que a gente configura, né? A gente precisa criar um item calculado que derive, né? Ele precisa derivar desse item aqui, certo? Que ele nos traga a diferença ali do entre o número de pedidos atual e o número de pedidos anterior. Então, eu sempre faço uma diferença, né, para ver se realmente a minha métrica tá bacana, tá legal, certo? É importante, assim, uma dica que eu dou, você tentar ao máximo customizar ali o seu intervalo de coleta. Então, é necessário que esse item calculado, ele sempre colete depois da sua métrica real, né? Então, é bacana você tentar também colocar aqui um intervalo customizado, para você não ter problemas ali de coletas, tá? Essa é uma dica também que eu dou. E aqui eu estou aplicando a função stddev.pop, que eu falei para vocês, né? Que é o cálculo, novamente é o cálculo do desvio padrão populacional, né? E esse item, por que que ele é importante, né? Ele ajuda a entender a dispersão dos meus dados e ele é essencial para que eu crie os meus limites, né? A minha região de confiança, certo? Aqui eu coloquei até de propósito uma sintaxe aqui do time shift bem complexa, assim, né? O que que é isso aqui, né? O que que ele está me retornando? Então, esse daqui é o período de tempo sobre o qual o cálculo do desvio padrão populacional ele deve ser feito, tá? Então, vamos passo a passo. O que que significa esses 30 minutos, né? Ele se refere ao intervalo de tempo que você está analisando, né? No passado, que no caso é 30 minutos. Eu estou olhando 30 minutos atrás, certo? E o now menos um D refere-se a um dia anterior a partir do meu momento atual, né? Perceba que aqui tem um traço e não uma barra. Quando tem um traço, é um time shift relativo. Então, é importante para mim saber o momento atual, certo? E eu estou também adicionando 10 minutos, né, de tempo nesse meu dia atrás, né? Então, esse período de tempo é desde um dia e 10 minutos atrás até o momento atual. Então, se a gente for passar esse valor aqui para a dica lá que eu dei, né, que é a parte de filtro, eu estou passando menos 30 minutos para cá, porque eu estou olhando menos 30 minutos, né, no tempo ali no meu dado histórico, e é matemática, né, como se eu tivesse aqui menos 30 minutos mais 10 minutos. Então, eu estou olhando aqui, ó, né, um dia atrás, menos 20 minutos atrás, certo? A gente pode até. Deixa eu sair aqui. Vamos fazer também para a gente ver, né? Como eu falei, sempre é bacana você tentar ver, porque visualmente, né, a gente consegue enxergar melhor ali o horário e ver se realmente está fazendo sentido ou não. Então, deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Ó, perceba que se eu tentar colocar, não vai, né? Então, eu vou colocar aqui menos 30 minutos e vou excluir tudo que tem antes dos dois pontos. Então, o que é que ele está me dando aqui, né? Eu estou 2 horas e 44 agora e ele está me retornando um dia anterior completo menos 20 minutos, né? Ou seja, ele tirou aqui dos meus 44 minutos e está me retornando 24 minutos, né? Se eu colocar aqui 20, como eu falei, é só matemática, ele retorna a mesma coisa, certo? Não tem diferença. Eu coloquei isso aqui de propósito, tá? Só para a gente conseguir praticar. Então, vamos seguindo aqui.
Então, aqui eu vou falar, né, sobre aquele ponto lá, que é de estipular limites, né, estipular bounds, regiões de confiança. Existem alguns nomes aí que vocês, talvez se vocês pesquisarem, vocês vão ver, né? Então, o que que é fazer essa estipulação, né? Eu gosto da palavra estipular aqui porque ela significa, assim, ao pé da letra, né, no português, você fazer ajuste sobre algo, né? Então, é importante a gente entender que esses limites, esses bounds, eles precisam de ajustes, tá? O modelo preditivo você precisa analisar e você precisa ir ajustando ele, certo? Não é uma coisa que, apertei ali dois botões e tá pronto, né? Ele precisa do análise, certo? Então, em um modelo preditivo aqui no caso, no meu caso, né, eu estou tentando detectar anomalias, a criação dessa região de confiança, ela é muito essencial, porque eu defino os meus limites aceitáveis, né? E o que que é isso, né? A gente consegue perceber que eu tenho aqui o meu item de número de pedidos que está aqui em verde, certo? Então, esse aqui é o meu item calculado de número de pedidos, que eu falei para vocês, que é a diferença do meu pedido atual com o meu pedido anterior. E eu estou criando uma região de confiança, onde o meu dado ele não pode baixar muito aqui, né? Porque esse aqui é o meu limite inferior. Ele também não pode aumentar muito, porque aqui é o meu limite superior, certo? Então você cria uma região de confiança, né? Onde esse intervalo, né? Os seus valores eles são considerados normais, certo? Eles são considerados ok. E isso você faz com base nos seus dados históricos, certo? E isso é importante também para você mitigar ruídos, né? Para você não ter falsos alertas ali, né? Algo que fique te alertando o tempo todo, né? Então é necessário você criar, né? Você estipular essas regiões para você tentar ajustar ali e ter mais certeza, né? E aqui eu criei um limite superior, né? Onde eu estou incrementando, tá? Então eu estou usando aqui o meu item calculado, né? Que eu mostrei para vocês anteriormente. E o que que esse item faz, né? Esse meu item calculado, eu somo ele, né? O máximo do meu item calculado, né? O meu valor máximo, somado com o meu valor máximo do meu desvio padrão. Aqui eu tenho em três coletas, né? Com o time shift que eu também coloquei aqui para a gente ver. Então, somado com. Essa parte é meio complexa, tá? Mas eu vou tentar ser o mais didática que eu conseguir. Então, a gente somado aqui com o nosso desvio padrão populacional, né? É, e eu também estou ajustando esse item com um fator configurável, né? O que que é esse fator configurável? Aqui eu estou só, é como se eu estivesse fazendo uma porcentagem, né? Eu estou aumentando o meu limite superior 25%, 10%, 15%, e também decrementando esse meu valor aqui, na parte de decremento, eu também utilizo esse fator configurável aqui, certo? É como se eu estivesse colocando uma porcentagem dos meus dados, certo? Para poder conseguir criar aqui essa região, tá? Então, este item, né, deixa eu tentar explicar melhor, né? Este item, ele calcula a soma entre o valor máximo do total de pedidos, né, ao longo de um dia e 5 minutos, certo? Com base no meu horário atual. E ele soma com o desvio padrão, né, o máximo do meu desvio padrão populacional nas minhas duas últimas coletas, certo? E esse resultado ele é ajustado por um fator configurável, né? Esse fator configurável ele permite personalizar a sensibilidade, né, dos meus dados. No caso aqui, dos aumentos dos meus dados, certo? Que no caso é uma porcentagem, tá bom? E aqui eu faço a mesma coisa para o decremento, né? Eu estou decrementando aqui num período de um dia, e aí este item, né, ele calcula o valor mínimo, né, do total de pedidos ao longo de um dia em duas coletas, certo? E ele soma com o meu desvio padrão populacional das minhas últimas duas coletas e o resultado ele é também afetado por um fator configurável, certo? Ele é definido aqui por essa macro, onde eu estou só multiplicando ali pela porcentagem. No caso, eu usei 25% mesmo. E aí eu posso mostrar aqui para vocês, para ficar melhor. Eu acho que essa é a parte mais complexa de tentar explicar. Ó, eu tenho aqui o meu decremento, certo? Sempre tentando customizar o meu intervalo para que as minhas coletas ali com o meu item real, né? Ele sempre esteja sincronizado, certo? Isso é importante.
Aqui eu coloquei um processamento só para ele verificar se o valor é negativo, né? Como é um laboratório, então foi só por conta disso mesmo. E aqui é o meu incremento, né? E aí eu criei dois alertas aqui só para a gente também ver, assim, é importante você criar ação, né? Você configurar alertas para que você seja alertado, né? Baseado nas suas regiões ali que você criou, né? Quando ela está muito acima do meu valor previsto, quando está muito abaixo do meu valor previsto. Então, aqui eu criei uma trigger de aumento na quantidade de pedidos, né? Que ela é acionada quando o valor mínimo da quantidade de pedidos do meu item calculado, né? Ele ultrapassa um limite superior, que é justamente o meu limite, né? Que eu criei lá na minha região. E aqui também uma trigger, né, de queda de pedidos, né, que ela também é acionada da mesma forma, certo? Quando eu tenho uma queda, né, na minha quantidade de pedidos ali com base no valor que eu estou prevendo. Aqui eu coloquei até uma imagem assim de um projeto inicial. Provavelmente você vai perceber, né, que você tem dados dispersos, né? Na verdade, dados que flutuam bastante, né? No caso, eu estou analisando só um dia, então eu não tenho um dado histórico, né? Então é normal o meu dado ele estar flutuando bastante, certo? Ó, você percebe que aqui ele passou, aqui ele desceu, né? Então ele, quanto mais dados consistentes você tem, melhor vai ser a precisão da sua previsão, certo? Isso é importante a gente entender. Aqui eu coloquei justamente o que eu estou falando um pouco, que é essas dicas, né? Dados recentes, eles podem flutuar bastante, né? Eles podem subir e descer bastante. Quanto mais dados históricos você tem, né? Você proporciona, né, previsões mais precisas, né? E para flutuações cíclicas, né? Por exemplo, flutuações ali onde você tem um pico e você desce, né? Exemplo, numa loja, né? Existem datas promocionais, isso acaba influenciando. Então, é necessário também você fazer ajuste no seu algoritmo, né, para que ele reconheça e se adapte a essas flutuações. Por exemplo, nesse exemplo, né, eu tenho uma loja e se eu tenho os meus dados históricos de 2 anos atrás, então eu tenho dois dados históricos de duas Black Fridays. Isso é importante, né, porque aí eu consigo me adaptar aos meus anos anteriores, certo? Então, esse assim, só um exemplo para a gente ver na prática mais ou menos como que funciona. E dados consistentes têm limites sensibilidades mais apertados e dados variáveis têm limites mais flexíveis, né? Quanto mais o seu dado ele é mais linear, você consegue restringir mais ali a sua região, né? Você consegue colocar, eu quero que ele esteja uma região de 3 desvio padrões ou de 10% do meu item real, né? Então, isso depende muito. Quando você tem dados, né, que flutuam bastante, você precisa alargar mais aquela sua região, né, para que você não tenha tantos ruídos, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Esse seria o objetivo de um projeto assim legal, né? A gente consegue perceber que o item aqui de número de pedidos em verde, ele está bem dentro da minha região, certo? Então eu não tenho muitas flutuações, aqui eu tenho um dado com um histórico muito maior, certo? E foi isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. É um assunto bem interessante, né? E também é um pouco complexo, assim, para a gente conseguir passar ali no momento rápido. Mas aí é isso. Algumas dicas adicionais que eu dou é testem, né? E validem, né? Pesquisem, né? Para você criar um modelo preditivo, é necessário você ler um pouco sobre estatística, você ler um pouco sobre tipos de modelos preditivos, né, para que você consiga implementar com eficiência, né, na ferramenta. Como eu falei, não é só colocar a função lá e esperar fazer, né, você precisa ir ajustando. Então, testem, validem, né, ajustem os parâmetros, os limites e documente. É isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Acho que não. Deixa eu ver aqui. O Felipe mandou algumas perguntas. Como usar corretamente a função adequada linear polinomial para o tipo de dado em um ambiente heterogêneo? Imagine o caso simples de espaço em disco, consumo de memória, etc.
Em um parque minimamente grande, teremos diferentes perfis de consumo. Assim, a gente precisa sempre verificar se a nossa métrica ela condiz exatamente com essa função. Por exemplo, se você tem uma métrica que o seu dado histórico tem um comportamento de uma função de potência, de uma função exponencial, é possível você fazer essa predição. Se não, é um pouco mais complicado. Provavelmente você vai precisar de um dado histórico muito maior para que você consiga ajustar o seu algoritmo, né, para que ele entenda aquelas flutuações anteriores, para que ele comece a se ajustar, porque senão você pode ter muitos falsos positivos, certo? Então depende muito da sua métrica, né? É até um conteúdo que ele é muito flexível, né? Tipo, não tem como a gente dizer, ah, é isso. Não, é possível fazer muita coisa com ele, certo? Deixa eu ver aqui. O quanto escala essa solução em massa nos hábitos? Acredito que podemos utilizar isso na base da pirâmide de monitoramento ou apenas em um volume menor de dados, olhando para métricas mais estratégias menor operacionais. É possível você olhar para métricas operacionais, sim, certo? Eu só dei um exemplo ali de negócio, né? Mas é possível sim, tá? É como eu estou dizendo, se a sua métrica condiz com a função, né, que você está tentando ver, pode ser um desvio padrão. A gente também tem outros tipos de função, existe a função baseline, né? Então, você pode ver outras funções que os hábitos contêm e tentar criar um modelo preditivo em cima disso, né? Sempre tentando fazer o seu dado histórico ter correlação com a função que você está usando, certo? Isso é importante. Bom, eu acho que a função para analisar disco, né, seria as funções já utilizadas nos hábitos, tá? A forecast e a time left, eu acho que elas são boas funções para usar ali para predição de disco. Acho que foi isso, né? Se eu não tiver falado, respondido alguém, desculpa. Pronto, a dúvida aqui, acho que é Samuel. É possível fazer o ajuste cíclico das métricas dentro dos hábitos? É possível, é matemática. Você precisa fazer o seu algoritmo ali, ele ajustar as suas métricas, certo? Ajustar na sua previsão atual. Exato, é um trecho dinâmico, isso mesmo. Espero ter respondido todo mundo aí, pessoal. Qualquer coisa, aqui é o meu LinkedIn, né? Fiquem à vontade ali para me contactar. No mais é isso. Obrigada.